Quantos de vocês sabem o significado da palavra empreender? Quantos de vocês não sabem? Para a maior parte das pessoas, empreender significa abrir um negócio, ter um negócio. Mas empreender significa tomar ação, agir. E a gente só consegue tomar ação e agir quando a gente tem um propósito para fazer isso. Quando a gente é o condutor da nossa vida e não o passageiro. Quando a gente toma as rédeas da nossa vida. E aí eu pergunto para vocês. Tem algumas pessoas aqui pensando, lá vem esse papo de propósito de novo. Essas são sempre as pessoas que não sabem o seu propósito. Eu vou resumir em uma imagem a diferença de uma vida com propósito e uma vida sem. É só porque eu estou nervosa. Bom, todo mundo deve conhecer essa imagem do onde está o óleo, eu acredito. O óleo aqui, nesse caso, é o propósito. Quando a gente sabe o nosso propósito, a nossa vida é bem assim bagunçada, né? Cheio de pessoas, de coisas, de obstáculos. Mas quando a gente sabe que a gente tem um óleo, a gente ultrapassa os obstáculos e encontra o nosso óleo. A gente está disposto a encontrar o óleo. Agora imagina essa mesma imagem, confusa, cheia de coisas e pessoas, só que sem a legenda. Ela não tem a legenda de onde está o óleo. Essa é a vida sem propósito. Você pode até encontrar o seu óleo, mas você não vai fazer nada com ele, porque você nem sabe que você tem que encontrar um. Só que você é um campeão. Você nasceu. Vocês sabem qual é a probabilidade de nascer? Alguém sabe a probabilidade de nascer? A probabilidade de nascer é 1 em 300 milhões. É 6 vezes mais difícil nascer do que ganhar na Mega Sena. E a gente acha que é impossível ganhar na Mega Sena, né? Mas é bem mais difícil nascer. Nascer vale mais do que uma medalha olímpica. Vocês me permitem contar um pouquinho da minha história? Obrigada. Eu sou Bárbara Stock, eu sou a mãe do Matheus, de 6 anos. Eu sou empreendedora nos ramos da educação e da gastronomia. E eu sou colunista dos blogs Empreendedorismo Rosa e Starts da Infomoney. Quantos de vocês gostariam de fazer mais das coisas que gostam do que das coisas que devem, por obrigação? E quantos de vocês acreditam que quando criança, se vocês tivessem sido investidos mais, incentivados mais pelos seus pais, a vida hoje estaria mais simples, mais fácil? Pois é, até o final dessa palestra, eu vou mostrar para vocês, quando a gente educa uma criança com estilo de vida empreendedor, a gente está criando um futuro melhor, mais seguro. Bom, meu tino para o empreendedorismo vem desde muito nova. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estudava numa creche em Niterói, chamada Rosalina. E a minha irmã Flávia, que está aqui, ela estudava em outra escola. No Rosalina vendia umas batatas chips artesanais bem deliciosas. Na escola de Flávia, não. E aí Flávia me dava o dinheiro da merenda dela para que eu comprasse no Rosalina as batatinhas e ela pudesse merendar no dia seguinte. Com isso, as amigas delas começaram a querer também as batatinhas. E o que eu fiz? Comecei a cobrar um valor a mais, porque eu gastava o tempo do meu recreio para comprar as batatinhas para as amigas dela. Então, ali eu comecei o meu primeiro empreendimento ganhando um dinheirinho. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Com 17, eu já fechava os maiores contratos da empresa dele e eu já assumia reunião com diretorias de algumas multinacionais. 2 exemplos, Transocean e Petrobras. Nesse meio tempo, eu tenho uma história legal. Eu e a minha irmã Flávia, que está aqui, sempre minha parceira, a gente abriu uma concorrência com a empresa do nosso pai. Ele assumiu a cantina, da escola de samba Mangueira. Todo mundo aqui deve conhecer a Mangueira, né? Escola bem famosa. E na Mangueira, meu pai só vendia porção. Só que tinha muita gente jovem que não tinha dinheiro para pagar, por exemplo, R$ 25 numa porção de filé mignon. Então, eu e Flávia, a gente percebeu uma oportunidade de negócios. Nós contratamos o cozinheiro, que trabalhava na empresa do nosso pai, para trabalhar para a gente nas horas extras dele. E ali a gente começou a fazer empada para vender na Mangueira. A gente vendia empada a R$ 3 e a gente começou a dar muito certo, a fazer muito sucesso com as empadas. Tá, né? Obrigada. Bom, desculpa.
Com 23 anos veio o Matheus, o meu filho, que hoje tem 6 anos, e eu me mudei para Recife. Em Recife, o Matheus teve uma bactéria bem grave no queixo dele, e eu associei aquela bactéria à troca de chupeta na creche. Dali, eu comecei a pesquisar e eu descobri uma pessoa que morava nos Estados Unidos e que ela mandava para o Brasil chupeta com nome de bebê, chupeta gravada a laser com nome de bebê, para evitar a troca na creche. Quando eu conheci a empresa da chupeta, da menina que morava nos Estados Unidos, eu percebi uma oportunidade de negócio grande aqui no Brasil. Eu falei, não tem isso aqui no Brasil. Imagina, né, a gente ter nas creches chupetas e assim evitar a troca. E ali foi a minha primeira empresa oficial, com 26 anos, perdão. Eu voltei de Recife, a empresa de chupeta não me dava o dinheiro suficiente que eu precisava, então eu montei uma outra empresa de gastronomia com a Flávia, minha irmã, e a gente abriu o estoque Savor Buffet. Por conta das empresas, eu comecei a viajar. Eu ficava 2 semanas por mês fora de casa, sem ver o Matheus, e só 2 semanas que eu conseguia ver meu filho, porque eu não queria que ele tivesse a vida que eu estava tendo, né, de viagens, enfim. Então, eu ficava sem ver meu filho. E aí eu precisei criar algum negócio que fizesse sentido, que fizesse ele entender o que eu estava passando, fizesse ele entender o que era empreendedorismo. Então, eu criei o que eu chamo de LEDN, Lições Empreendedoras da Noite. Eu ministrava as lições no Matheus uma vez por semana, para que ele entendesse o que era empreender e para que ele entendesse o porquê que eu estava longe dele. E as lições eram o quê? Eram histórias do que eu estava vivendo nas minhas empresas, no meu cotidiano. No início foi horrível, foi um fracasso retumbante, na verdade, era bem chato. E então eu comecei a entender que eu precisava usar coisas, né, itens da vida dele nas minhas histórias. E aí eu comecei a colocar os super-heróis favoritos dele e os bonecos para empreenderem comigo. Então o Capitão América começou a me receber em hotel, o Homem-Aranha começou a fazer venda comigo, e ali ele começou a ficar muito animado com as lições. Ele ficava ansioso esperando a próxima semana para a próxima lição. E ele começou a ser um evangelizador de empreendedorismo na escola dele. Ele diminuiu muito a timidez dele, ele virou mais protagonista e muito mais confiante. Em novembro de 2015, eu tive a oportunidade de fazer um curso que eu trabalhava as minhas crenças limitantes, que eu trabalhava a minha mente. E ali eu entendi que eu não podia ficar só entre mim e Matheus as lições. Eu entendi que as famílias precisavam entender a importância de ensinar e de passar empreendedorismo desde a infância. Porque estava mudando a vida do Matheus, então mudaria a vida das outras crianças. Eu comecei a fazer pesquisa. Vocês sabiam que entre 0 e 7 anos, a criança já tem 85% da base emocional dela formada? Então, quem são o maior convívio, portanto, os maiores exemplos de uma criança, da maioria das crianças, quando ela tem entre 0 e 7 anos? São os pais. E os pais são os maiores podadores de asa e de criatividade de uma criança. Então, eu entendi que eu precisava ensinar os pais o que eu ensinava ao Matheus para que eles ensinassem os seus filhos. E dali eu descobri a minha missão de vida. Quando eu descobri a minha missão, eu comecei a montar uma metodologia de ensino para os pais. Nessa metodologia, eu criei um conceito que eu chamo de Kids Thinking. Eu ia passar para vocês um vídeo da Gisele Bündchen, onde ela conta que quando os filhos dela pedem um brinquedo para ela não dá. Ela constrói um brinquedo junto com os filhos dela. O vídeo deu problema, eu não consegui, mas a ideia do Kids Thinking é exatamente essa, só que a partir da educação. Construir a educação junto com a criança, a partir da curiosidade, do questionamento e da necessidade de aprender que a criança tem, e não a necessidade que a gente tem de ensinar. Você tem que aprender agora a contar, você tem que aprender agora a escrever o ABCD. Não, é o que a criança precisa. Então, toda a metodologia é trabalhada a partir da necessidade da criança e de estímulos, é claro, né? A gente vai estimulando as crianças para onde a gente quer que elas aprendam. E com isso, os estímulos, eu tenho uma crônica que eu acho legal, que dá para entender bem como que é educar através de estímulos, que é a crônica da cenoura e do cavalo. Alguém conhece a crônica da cenoura e do cavalo? O cavaleiro precisava que o cavalo andasse até o celeiro
Só que o cavalo ele não tinha vontade, ele não tinha estímulo. Então o cavaleiro decidiu colocar uma cenoura na frente do cavalo. Mas o cavaleiro entendeu que se ele desse a cenoura para o cavalo comer, é óbvio, o cavalo não ia ter mais estímulo, então ele ia parar, ele não ia até o celeiro. Então o que ele fazia? Ele ia distanciando a cenoura, guiando o cavalo até onde ele queria, o celeiro. E o kids thinking é isso. É estimular a criança, todos nós precisamos de estímulos, né? Até adultos, imagina a criança. Então, estimular a criança para onde ela tem que ir. Então, eu comecei a hackear quais eram as principais características de um empreendedor de sucesso que a criança precisa aprender desde cedo. E essas 6 características que eu selecionei são protagonismo, empatia e gratidão, criatividade para a solução de problemas, valor do dinheiro, pensamento crítico e objetivo. Eu entendi que uma criança que estuda isso desde nova, que tem essas características trabalhadas desde nova, ela tem um diferencial competitivo enorme. Ela tem uma resiliência emocional, uma base emocional absurda para enfrentar o futuro, para enfrentar as perdas, as quebras que todo empreendedor, né, passa e tem. Por conta do tempo, eu só vou conseguir explicar 2 para vocês, como eu aplico 2. Eu queria aproveitar também e mostrar 2 ferramentas que eu criei, de várias, né? Que são ferramentas para trabalhar de forma lúdica e prática em empreendedorismo com as crianças e com os pais. Umas é o Kids Canvas, que eu chamo, que eu trabalho 9 bases com a criança e com os pais para que ela entenda o que ela precisa, quem ela é, o que ela quer, para onde ela vai. Criança, assim como a gente, precisa de meta. Todos nós precisamos de meta. Metas que a gente consiga realizar, que tenha a data certa para acontecer. A criança é movida a metas e o Canvas ajuda bastante. Tem também o termômetro do meu sonho. Como eu falei, todo mundo precisa de meta. Só que meta, eu não chamo de meta para uma criança. Para uma criança qual é o sonho que ela tem que realizar? Ela tem que entender que desde nova ela tem sonhos e que ela precisa batalhar para conseguir realizar os sonhos dela. Todo mundo deve conhecer, com certeza todo mundo conhece, alguém que diz, eu nunca terminei nada na minha vida. Todo mundo aqui conhece alguém que fala isso, né? Se não for você mesma. E quando a gente trabalha o termômetro do sonho, as ferramentas com a criança, ela entende que ela tem que terminar as coisas que ela começa. Ela entende que ela tem que correr atrás do que ela precisa, do sonho dela. Bom, 2 características que eu selecionei para contar para vocês como eu faço. Uma é a criatividade para a solução de problemas. E esse eu vou contar um case real que aconteceu comigo e com meu filho. Lembra que eu falei para vocês que os pais são os exemplos? Portanto, a gente tem que estimular as crianças. Quando meu filho tinha 4 anos de idade, ele quebrou o braço. E foi muito, muito, muito difícil. Todo mundo aqui já botou gesso? Quem já botou gesso aqui? Quem já colocou gesso sabe como é doloroso, né? Além da dor que você sente, sua, faz calor, coça, acontece tudo. Imagina uma criança de 4 anos com gesso no braço. Foram 24 horas de choro, meu e dele. Eu porque não dormia e não fazia nada, e ele por conta da dor. E aí eu pensei, eu tenho que dar um jeito nisso. A gente tem que fazer esse problema virar uma coisa legal. Liguei para um amigo meu tatuador, e a gente decidiu tatuar o braço do Homem de Ferro no gesso do meu filho. Essa é a foto. Meu filho, até hoje, diz que foi o dia mais feliz da vida dele, o dia que ele virou um pedaço do Homem de Ferro. Só que o que eu não sabia é que meu filho ia criar uma moda na escola dele, da escola me chamar para dizer que as crianças estavam querendo quebrar o braço, para também ter o Homem de Ferro. Mas foi legal. A segunda característica que eu separei para conversar um pouquinho com vocês de como eu aplico, é a característica do valor do dinheiro. É muito importante a gente ensinar para a criança desde cedo o dinheiro, o valor do dinheiro. Tem pais que brigam na frente dos filhos por conta do dinheiro. Tem pais que colocam dinheiro como se fosse algo ruim. Dinheiro não é ruim, dinheiro é só um papel. Um papel que traz coisas boas para a nossa vida, né? Um papel que compra bem-estar e conforto para a gente e para quem a gente ama. E então, eu digo que não é o dinheiro que causa mal. As pessoas que não sabem usar é que causam. E para ensinar o valor do dinheiro, eu dou mesada. Só que a mesada não é uma mesada fixa, é uma mesada variável. Ele só ganha se ele fizer o que ele tem que fazer. E essa mesada é baseada em consequência e bonificação. Sendo que a consequência, ele não perde dinheiro. Vocês lembram quando vocês tinham 7 anos de idade? Todo mundo consegue se lembrar de 7 anos de idade? Com 7 anos de idade, quando sua mãe virava e falava, falta um dia parecia 50.
não é? Um dia é uma eternidade quando você é criança. E o que eu faço com o Mateus? A consequência dele, ele perde em dias a mesada para atingir a meta dele. Por exemplo, a meta do Mateus é ir no dia 17 de março do ano que vem para Marvel, conhecer os heróis favoritos dele. Então, cada vez que ele faz uma consequência, ele vai perdendo horas, dependendo da gravidade, dias, para ir para Marvel. Eu vou confessar para vocês que ele quase não tem mais consequência. Então, qual é o meu objetivo com o projeto? O meu objetivo é criar um Brasil mais humano, um Brasil mais resiliente com base emocional. Eu sempre brinco que está faltando um humano de muito ser. E a ideia é exatamente essa, criar seres humanos dignos do sucesso pessoal e profissional. Como eu falei para vocês, ensinando os pais a passar o empreendedorismo para os seus filhos. Educar um filho com estilo de vida empreendedor é lutar contra esse sistema de educação que a gente tem, que é falido, que ensina crianças a passarem de ano, passarem em provas, para passarem no vestibular, para entrarem na faculdade, para conseguirem um emprego de carteira assinada, para se aposentar e para morrer. Educar uma criança com estilo de vida empreendedor é educar uma criança como ela tem que ser: criativa, protagonista, solucionadora de problemas e uma criança eterna. Quando a gente vira para o mundo e adota uma postura como pai sobre que mundo eu estou deixando para o meu filho, a gente tem uma trilha sonora que não é muito legal. Richard, por favor. Cadê o amor? Quando a gente se preocupa com o mundo para o nosso filho. Agora, quando a gente volta, muda a nossa postura, pega um outro caminho, muda a pergunta, e a pergunta vira: qual filho que eu estou deixando para esse mundo? A gente tem uma outra trilha sonora bem melhor. Richard, por favor. Nós somos a geração do amor. E é assim educar uma criança desde a infância. Eu falei para o Luciano Pires que eu ia citar ele hoje. E eu digo, Luciano, para você, que eu tenho muita admiração. O meu objetivo de vida é evitar o nascimento de futuros brasileiros pocotós. Bom, eu quero agradecer ao Ricardo Jordão pela grande oportunidade. Eu confesso que eu estou muito nervosa. É minha primeira vez num palco, então eu peço desculpas. Eu agradeço o Ricardo Jordão. Eu agradeço a vocês também, que tiraram o final de semana para estar aqui nesse evento mega disruptivo, adquirindo conhecimento. Vocês podiam estar fazendo qualquer coisa típica de final de semana, mas vocês estão aqui. E vocês merecem também muitas e muitas palmas. E eu queria aproveitar, passar os meus contatos e dizer que eu preparei só para vocês, só para quem está aqui no Epicentro. Se entrar no meu site, barbarastock.epicentro, alguns brindes legais sobre educar um filho empreendedor. Algumas ferramentas vão estar disponíveis gratuitamente para vocês. Obrigada, gente.